deles. E hoje em dia, o engraçado é que tu vê aqui, assim, que os POAs, os Red Pills e o movimento do direito dos homens, hoje em dia, eles estão simpatizando com o MGTOW. Alguns estão até dizendo, não, o MGTOW estava certo. Então todo mundo meio que está chegando à mesma conclusão dos MGTOWs. Mas enfim, teve essa rixa porque os MGTOWs viram que existia tanto o ginocentrismo de esquerda quanto o ginocentrismo de direita, e eles viram que eles não queriam ser usados por ninguém, por nenhum dos dois lados. Então, assim, MGTOW ele pegou tanto aquela parte de não acreditar na igualdade entre homem e mulher, não ter essa ideia de egalitarianismo, de complementarianismo, de não, tipo, o homem ele é mais forte que a mulher, ele é mais inteligente que a mulher, nos relacionamentos ele vai ter o papel de protetor e provedor, e a mulher vai sugar bem mais do que oferecer no relacionamento. Só que a gente começou a formar essa ideia de 2010 para cá de que o único jeito de convencer o homem a fazer isso é resolver as leis feministas, porque senão os caras não vão se casar, não vão ter filho, eles não estão dispostos a arriscar isso. O MGTOW ele preza muito a liberdade, o bem-estar dele, a expectativa de vida dele, ele não está disposto a se sacrificar, seja pela nação, seja pelo governo, seja pela mulher, seja pelos filhos. E ele não acredita na igualdade entre os gêneros e no complementarianismo, que se o homem ele vai ser mais responsável pela família, pela mulher, pelos filhos, então ele tem que ter autoridade, ele tem que ter mais direitos. Então esse foi o começo. E daí tem aquela parte também que falam de MGTOW, que existem níveis MGTOW. Eu pessoalmente abandonei essa questão dos níveis, eu acho de certa forma desnecessário. E até tem gente que fala que em vários momentos da história da humanidade existiu um MGTOW, que basicamente, de forma resumida, é aquele cara que não quer casar e não quer ter filhos. Tem alguns que simplesmente decidiram que não querem isso de jeito nenhum, e tem alguns que são os relutantes. Os relutantes são aqueles que, se as leis melhorassem, eles talvez se casariam, eles talvez tivessem filhos. Só que assim, tanto o MGTOW quanto o POA, eles foram afetados pelas mesmas coisas. Porque se tu for pegar inicialmente MGTOW poderia ser considerado só, não vou ter filho e não vou casar no papel. Mas se tu morasse num país ou num estado que não existisse união estável, tu poderia até se dar o trabalho de morar com uma namorada. Até isso poderia acontecer, porque a questão do MGTOW assim não é... Primeiro é a parte do relacionamento entre homem e mulher, tem que ser um relacionamento natural, no qual o homem, como ele é mais responsável, ele é o protetor, ele é o provedor, ele tem que ter autoridade. Essa é uma conclusão que a gente reforçou bastante nos últimos anos, nos últimos 5 anos. Só que a rixa inicial do MGTOW não é tanto com as mulheres, e o foco não é nas mulheres. O foco é mais em si mesmo, em buscar a sua autovalidação, o seu próprio desenvolvimento, independente de mulher. O MGTOW é o cara que vai levantar peso porque ele quer levantar peso. Ele vai comprar um carro porque ele quer comprar um carro. Ele vai ter uma casa de determinada forma porque ele quer a casa assim e pronto. Ele vai se vestir de tal forma porque ele quer se vestir dessa forma e pronto. Ele não quer ser usado pela esquerda, não quer ser usado pela direita. Ele não vê a mulher como problema, reconhece os defeitos dela, o comportamento dela, a hipergamia e tudo mais. Só que a rixa principal do MGTOW é com o ginocentrismo, é com o Estado, é com as leis, é com o governo. A rixa principal do MGTOW é que ele não quer se relacionar com a mulher junto com o governo junto. Com o governo dando direitos extras para a mulher, dando benefícios extras para a mulher, e ele não tendo nenhum tipo de proteção ou garantia no contrato de casamento, porque o MGTOW ele preza o dinheiro dele, ele preza a liberdade dele. Ele não está disposto a sacrificar isso e a correr o risco de se tornar um escravo, pagando pensão, ou de ser traído e não ter nenhum mecanismo legal para punir a mulher. Ou pior, tomar até uma fraude de paternidade, ou morar num país que não pode fazer uma porra de um exame de DNA. Então a rixa principal com o MGTOW é com o governo. O governo e também com o quanto as mulheres elas estão dispostas a usar o governo para ferrar com os homens, para tentar dominar os homens no relacionamento. Porque é que nem eu digo aqui no canal. O homem ele gosta, ele confia na mulher muito mais do que a mulher confia e gosta do homem. O homem quer se relacionar com a mulher de igual para igual, sem ter o governo no meio. A mulher quer se relacionar com o homem numa posição de dominação, tendo mais direitos, mais benefícios, mais privilégios para tentar dominar o homem. E o mais engraçado disso tudo é que a gente já teve experiências nas últimas 2 décadas aí desses casais que a mulher tem mais dinheiro que o homem e o homem se tornou o dono de casa. O cara virou um cucão, o cara tomou um divórcio, tomou chifre.
porque é aquele mecanismo natural. Então até eu acho que todos assim, os incels, os PUAs, Red Pill e os MGTOWs, todos eles estão de acordo nessa questão. De que o homem ele tá acima da mulher e no relacionamento vai ser assim. Se a mulher não precisa do cara, ela vai dar um pé na bunda, ela não vai continuar com o cara. Ela tem que necessitar do cara fisicamente e financeiramente. E os três grupos eles estão nessa rixa atualmente com o governo. Que eles veem que o feminismo e o governo ferra com eles. Cada um da sua forma. Só que o que difere é o quanto cada grupo valoriza a mulher, a companhia feminina, ou coloca num pedestal, e o quanto cada grupo está disposto a se sacrificar ou correr risco para conseguir companhia feminina, para conseguir casar e ter filhos. MGTOW é o grupo que está menos se importando com isso. Aliás, até alguns incels estão se tornando MGTOW. Até alguns PUAs, Red Pills estão se tornando MGTOW. É tudo uma questão de tempo. Conforme tu vai amadurecendo também, tu começa a priorizar mais a tua liberdade, o teu bem-estar, e a libido vai diminuindo, tu não valoriza a mulher também da mesma forma que tu valorizava anteriormente. E para concluir, tem um vídeo aqui que só vai estar em inglês, que é do Groundwork for the Metaphysics of MGTOW, do Marcos, que se chama Art of War, Trench Warfare. Que é muito engraçado e muito interessante porque ele faz um exercício pegando desde o comecinho de MGTOW, porque a questão do MGTOW é o governo, é as leis, não é tanto as mulheres. As mulheres vão ser o que elas sempre foram. O governo só tem que sair do caminho e cada casal, cada homem e mulher decidir como é que eles vão se relacionar. Como era antigamente. Antigamente, tu pode até achar assim, existia traição, existia a mulher querendo abusar o marido e tudo mais, mas isso se resolvia sem o governo, se resolvia na família, entendeu? Ou até mesmo na comunidade religiosa onde viviam e tudo mais. Mas enfim, a premissa inicial é que tu tem que tirar o governo da parada. Então nesse vídeo da Trench Warfare, que é a guerra das trincheiras, o que aconteceu? Ele faz um exercício pegando o seguinte: inicialmente o jeito do cara se relacionar com uma mulher sem ter que lidar com o governo era não casar no papel, só morar junto. Aí as feministas e as mulheres chegaram exigindo para o governo: não, a gente não pode deixar os homens ter essa liberdade, a gente tem que dominar eles. Aí fizeram o quê? Fizeram união estável. Aí a partir desse momento, ok, se tu quer ser MGTOW, se tu quer ser um cara independente, não quer trazer o governo para o teu relacionamento, tu já não pode mais morar junto. Antigamente era só não se casar no papel e não ter filho. Então, conforme elas vão criando cada vez mais coisa, tu vai ferrando mais ainda com o cara, e o cara tem que ficar avançando uma trincheira para trás enquanto as mulheres avançam uma trincheira para frente. Quando começaram com essas leis de que a mulher, se ela tá bêbada, é estupro, aí opa, tu teve que avançar, retroceder mais uma trincheira. Então não dá mais para ficar pegando mulher em balada, em boate, tem que ficar transando com a mulher só tu estando sóbrio, ela estando sóbria, não pode consumir nenhum tipo de droga. Já começa a ferrar aí. Aí começa aquela coisa do Me Too, do consentimento. Aí agora já começa a ferrar até com o Tinder. Tu tem que retroceder mais uma trincheira, porque tu não pode simplesmente pegar uma mulher e já sair pegando nos primeiros encontros. Tem que ver se ela é amiga de alguma amiga, ou amiga de algum amigo, do mesmo círculo de amigos, conhecer um pouco mais. Então cada vez mais vai retrocedendo cada vez mais as trincheiras. E daí no MGTOW tem aquele termo que é o monk, o monge, é o celibato, é o cara que é celibato voluntário. Ou porque ele já não se importa tanto com companhia feminina e sexo, ou simplesmente porque ele não está disposto a correr nenhum risco, ele se torna um celibato. Então, uma coisa que ele falou no vídeo é que, inevitavelmente, conforme as leis feministas forem piorando cada vez mais, MGTOW era uma coisa que era só não casar, não ter filho, vai começar a se tornar uma coisa cada vez mais limitada, e talvez a solução final a solução final seja simplesmente se tornar monge. Assim, todos os homens vão ter que se tornar monge e vão ter que arranjar bonecas sexuais. Fazer o quê? E outra coisa que eu não falei, outra parte da guerra de trincheiras é, por exemplo, também Maria da Penha. Que daí foi mais dominação, foi mais coisa pra ferrar com o homem. Quer dizer, tu não pode nem morar com uma namorada, mesmo que onde tu mora não existe nenhum estável, porque em qualquer briga, qualquer bateção de boca, até mesmo se ela te agredir, tu tá ferrado, tu não pode nem se defender. Então, tem muitos vídeos que os caras falam assim que a MGTOW é a única solução, ou todos os grupos vão acabar chegando em MGTOW.
Eu não lembro qual é a ordem cronológica, mas eu acho que os MRAs, Movimento do Direito dos Homens, esses caras da Voice for Men, eles chegaram em MGTOW antes dos outros grupos, talvez lá por volta de 2015, por aí. Agora 2016, 17, 18, com Me Too e tudo mais, os PUAs estão chegando no mesmo nível de MGTOW, até mesmo um dos caras que trabalha com o Rolo Tomassi. O Rolo Tomassi ele é casado, mas ele está casado há um tempão. Esse outro cara já tomou um divórcio, se ferrou e ele começou a desenvolver umas regras dele. Continua sendo PUA, Red Pill, só que ele fala, não, tu não pode se relacionar com uma mulher que não tenha um emprego próprio, não se sustente. Tu não pode morar junto, tu não pode se casar. Então tá todo mundo meio que se adaptando da sua forma. Alguns dispostos a correr mais riscos, se relacionar mais com mulher, outros não. Os incels é aquela coisa, eles são celibatos involuntários, não estão conseguindo pegar ninguém. Mas de forma resumida, os três grupos, o problema deles é o governo, o problema deles é com as leis feministas e os três grupos querem que o governo saia do caminho. E são três grupos assim que de certa forma estão concordando em várias partes que o homem ele tem que ter mais autoridade que a mulher, ele tem que ter mais direitos que a mulher, tem que existir um certo retorno ao patriarcado. Os únicos grupos que não estão concordando com isso são os dois grupos mais imbecis, que são os dois grupos de extremos, que seria a extrema-direita e a extrema-esquerda. A extrema-direita seria o pessoal conservador, tradicionalista, religioso pra caramba, que quer que todo mundo tenha uma vidinha de década de 40, década de 50. O cara quer voltar no tempo. Todo homem trabalhando, toda mulher em casa cuidando dos filhos, o homem sustentando a mulher e os filhos. Só que esses caras são tão escravocetas, tão sem bolas, que eles não veem nem problema com as leis feministas. Eles têm medo de falar mal de feminismo, discutir com qualquer mulher, porque eles não querem correr o risco de perder a esposa, a namorada, ou perder o sexo e tudo mais. E é o pessoal moralista, religioso, extrema-direita. Os PUAs e os Red Pill, eles têm um pouco disso também, mas eles estão com o tempo largando mão disso. Muitos PUAs, muitos Red Pillars, eles começaram, hoje em dia não fazem tanto isso, começaram a encher mais o saco dos MGTOWs pela mesma razão que os tradicionalistas e os conservadores. Porque se eles forem reclamar do feminismo e querer corrigir, chamar a atenção da mulherada e discutir com a mulherada, isso pode fazer com que eles percam uma esposa, percam uma namorada. Isso pode dificultar o acesso deles ao sexo. Só que com o tempo eles foram aprendendo a não fazer mais isso e concordar que realmente tem que tirar esses direitos, tem que tirar o governo da jogada. Mas o extrema-direita conservador e religioso, não, é o pessoal escravoceta, é o pessoal que usa até esse discurso que o homem e a mulher eles têm o mesmo valor na relação, essa ideia do egalitarianismo, que homens e mulheres são iguais, têm que ter os mesmos direitos, e que complementarianismo é um bando de babaca, é aquele babaca que toma chifre, a mulher se divorcia e ele não aprende nada com isso. Ele tá logo pronto para a hora que ele se reerguer financeiramente, casar de novo, tomar mais outro divórcio, ficar pagando um monte de pensão e tomar chifre, é o babaca. Esse é o extrema-direita. Aí no meio a gente tem assim, tem os PUAs, os Red Pills, os Incels, os MGTOW, os caras de movimento de direitos dos homens. Cada um tem um limite assim do quanto eles estão dispostos a tolerar para ter acesso à mulher, para ter acesso a sexo. Só que todos eles aí no meio eles concordam que o feminismo e o governo são os problemas maiores e as leis feministas. E daí tu tem a extrema esquerda. A extrema esquerda é o feministo, é o cucão. O feministo e o cucão, assim como o cara da extrema direita, tradicionalista conservador, ele também não quer chamar a atenção da mulherada. Eles acham que não tem nada de errado. Eles até apoiam o feminismo e não querem criticar o feminismo, não querem comprar briga com as mulheres. Também tem medo de perder esposa, perder namorada, perder sexo. E são os traíra, são os cucão, que são aqueles caras que estão nas marchas de vadias, nos grupos de militantes feministas e tudo mais, os babaca que estão lá segurando cartaz e sacudindo bandeirinha, e são os babaca que também estão apoiando a aprovação de mais e mais leis feministas. Porque na cabeça deles, eles acham que, meu Deus, se eu conseguir ferrar os outros homens usando leis feministas, vai sobrar mais mulher para mim. Então esses são os dois extremos, os dois extremos do ginocentrismo. O ginocentrismo de direita, religioso, conservador, moralista,
e o ginocentrismo de esquerda, que é o socialista, comunista, feminista, do feminista Cook. Esses são os dois grupos de extremos que eles não veem problema com o feminismo, eles não veem problema com o comportamento feminino. Eles não estão dispostos a tomar a autoridade deles, que é de direito, no momento que eles se tornam pais, no momento que eles se tornam maridos, que é a situação natural do mundo. E daí no meio, entre esses dois extremos, a gente tem MGTOW, Incel, POA, Red Pill, Movimento de Direitos dos Homens, que são grupos que estão no meio que reconhecem que mulher é um problema, o comportamento delas, reconhecem que o Estado, colocar o Estado no meio dos relacionamentos é um problema, reconhecem o problema das leis feministas, e são os grupos que estão no meio que concordam que tu tem que ter autoridade masculina no relacionamento. Até os incels perceberam isso. Tem que ter autoridade masculina no relacionamento, já que o relacionamento só funciona quando o cara é o provedor, que ele tem que ter autoridade sobre a mulher, sobre os filhos, que tem que ter punição para adultério, tu não pode simplesmente se divorciar e sair ganhando, tem que existir punição para fraude de paternidade. São todos grupos que estão meio de acordo, só que cada um valoriza, de certa forma, a companhia feminina, o sexo, e está disposto a correr alguns riscos ou alguns níveis de riscos para chegar a isso. Isso eu já falei. Então é isso, eu espero que eu tenha cobrido uma boa parte desse conteúdo, eu espero que todo mundo tenha